Galera, então, voltamos para o nosso segundo bloco, como eu havia dito a vocês. Agora a gente vai trabalhar em cima da nomenclatura que utilizam nestas provas quando trabalham coesão referencial propriamente dita, tá? Então, se liga só. A gente vai trabalhar o que a gente chama de elementos endofóricos e também o que a gente chama de elementos exofóricos. E aí eu quero mostrar um negocinho para vocês, rapidinho, Quando a gente tem um texto, a gente tem vários elementos dentro desse texto, como vocês já puderam perceber, que se relacionam o tempo todo. Então, ora um camarada aponta para frente, ora um camarada aponta para trás, e às vezes um elemento que está ali dentro do texto pode até apontar para outro fora do texto. Quando a gente tem esses elementos que apontam para outros dentro do próprio texto, a gente diz que tem uma relação endofórica, ou seja, são elementos endofóricos. Então, está dentro do texto, fez referência a elemento dentro do texto, eu chamo de elemento endofórico. Agora, quando faz uma referência a um elemento fora do texto, eu digo que a referência é exofórica, porque endo significa dentro e exo significa fora. É só pensar nas aulinhas de biologia que você teve na época da escola. Lembra do endoesqueleto e do exoesqueleto? Endoesqueleto é o esqueleto dentro do corpo, exoesqueleto é o esqueleto fora do corpo. Só que aqui a gente está trabalhando texto, então endofórico vai ser o elemento dentro do texto e exofórico vai ser o elemento fora do texto. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, que fique bem claro. Endo significa dentro do texto. Então, o elemento endofórico é a ligação de um elemento a outro dentro do texto. E eu vou dividir em duas etapas. Por quê? Pensa comigo. Se eu sou um elemento dentro do texto e vou fazer uma ligação a um outro elemento dentro do texto, eu não vou fazer uma ligação a mim mesmo. Eu vou fazer ligação a quem já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu tenho duas etapas. Aí eu vou chamar de anafórico e catafórico. O elemento anafórico, ele vai fazer uma referência a um outro elemento anterior. Assim como o elemento catafórico, que aparece aí depois, vai fazer uma referência a um termo posterior. Agora, este elemento anafórico, ele sempre vai apontar para trás, para cima e para trás no texto. Se ele aponta para cima e para trás no texto, ele realmente só tem como fazer referência a um termo anterior. Agora a gente vai visualizar como é que isso funciona na prática. Se liga só. Olha o exemplo que eu usei aqui. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Se eu tivesse trocando uma ideia contigo numa mesa de bar, talvez eu repetisse a palavra João e Maria o tempo todo e não causaria estranhamento. Eu poderia dizer, entre uma golada e outra, João era casado com Maria. Ontem João viu Maria aos beijos com outro homem. Mas rapaz, hoje João e Maria vivem separados. Ia passar batida. Mas na escrita, eu sempre friso, a repetição dos vocábulos demonstra pobreza de vocabulário. Então aqui eu tenho notoriamente os personagens principais, João e Maria. E eu vou evitar a repetição deles. Então vamos lá. Tem algum elemento que faça uma referência direta a João? Tem, não tem? O ele. O ele faz referência direta a João, que apareceu o quê? Detalhe, antes. Por isso que eu digo que é uma referência anafórica. Tem algum outro elemento do texto que faça uma referência direta a Maria? Tem, não tem? É o a. Então o a faz uma referência a Maria, que apareceu o quê? Antes no texto. Portanto, é referência anafórica. Tem algum outro elemento que faça referência a pelo menos um deles? Tem, não tem? É a palavra ambos, que no caso faz referência aos dois que apareceram anteriormente. Portanto, é referência anafórica. Como isso cai na prova? Então, vamos lá. Tem duas pegadas. Primeira pegada, o camarada apenas vai destacar um termo e vai pedir o seu referente dentro do texto. Por exemplo, destaca o A e pergunta quem é o referente do termo destacado. Se você procurar com calma e atenção, você vai achar rapidamente a palavra Maria. Como ainda nessa pegada, o avaliador pode tentar te derrubar. Ele pode tentar te derrubar distanciando os referentes. Exemplo. Aqui está muito fácil porque está logo na linha abaixo, mas num texto de prova, o camarada pode botar um termo na linha 3 e um outro termo na linha 10. Poxa, distanciou um pouquinho, mas se a resposta está ali dentro do texto, basta ter calma e atenção que você vai achar. Ainda nessa pegada, como ele pode tentar também te derrubar? Ele pode tentar dificultar
traçando uma questão mais trabalhosa, mas ainda assim uma questão fácil. Ele poderia fazer assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o termo destacado não encontra correspondente adequado entre parênteses. E aí, nesta hora, o que ele vai fazer? Ele vai criar provavelmente umas 5 questões. Ou seja, ele vai fazer com que você volte ao texto 5 vezes. Porque numa única questão, em que ele te dá 5 opções, ele faz você voltar 5 vezes ao texto. E aí, ele poderia fazer assim, ó. Ontem, ele a viu aos beijos com outro homem. Seria uma alternativa A, por exemplo. Aí ele vem, destaca a letra A e coloca entre parênteses Joana. E aí, o referente do termo destacado está adequadamente apresentado entre parênteses? Não, só estaria se ele escrevesse entre parênteses a palavra o quê? Maria. Ok? Beleza? Então, fugindo dessa pegada, a gente vai agora para uma segunda pegada que só quem fez cursinho, seja presencial ou online, é capaz de acertar. Porque provavelmente você não aprendeu isso na época da escola. É o camarada utilizar a nomenclatura. Ele vai destacar o A, por exemplo, e vai perguntar qual é o tipo de coesão trabalhada ali. Se é uma coesão anafórica, catafórica, isofórica, sequencial e por aí vai. Você que já sabe o processo, vai perceber que é um termo que está fazendo uma referência a um outro elemento dentro do texto e que, detalhe, que apareceu anteriormente. Portanto, só pode ser uma coesão referencial anafórica, porque fez referência a um termo anterior. Ok? Beleza? Ah, Sidney, então é muito fácil. Esse cara não vai me derrubar de jeito nenhum, mas ele é maldoso e ele vai querer te derrubar com este exemplo aqui, ó. Olha o segundo exemplo. É um exemplo em que eu uso os demonstrativos. Ó, Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Aí eu te pergunto, quem é o craque? Provavelmente um montão de gente aí em casa respondeu Neymar. Porque o cara pensa, pô, Neymar joga no Barcelona, joga na seleção, pô, camisa 10, pô, é o capitão, ele é o craque, né, Sidney? Mas pra mim não. Eu sou Mengão, então craque para mim é o Negueba, o Neymar é um firuleiro. Agora, sem brincadeiras, é óbvio que essa concepção de dizer que um cara é bom de bola ou ruim de bola, que é feio, que é bonito, é algo muito subjetivo. Muito subjetivo. Eu realmente posso achar o Neymar ruim de bola, assim como eu posso achar o Negueba bom de bola. Essa é a verdade. Agora aqui eu fiz uma brincadeira com vocês, utilizando os demonstrativos. E isso tem que ficar bem claro, mas bem claro mesmo. Vamos lá. Antes da gente partir para o exemplo, eu vou mostrar um negócio bem bacana para vocês. Quando a gente pensa em demonstrativo, a gente tem de saber que a gente vai falar do este, do esse e do aquele. É assim que funciona. Agora a gente tem de entender que num primeiro momento eles servem para mencionar as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E basicamente é a questão do posicionamento que vão cobrar de nós na prova. Então, eu tenho num ato de fala, num ato de comunicação, sempre duas coisas. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, ou interlocutor, que é a pessoa que vai ouvir, decodificar, interpretar aquela mensagem. Aí, imagina o seguinte, eu vou falar sobre esta canetinha aqui, e vou falar com você que está em casa. Eu sou o emissor, e você que está em casa é o receptor, o interlocutor. E eu vou usar os demonstrativos, para a gente poder trabalhar a questão do posicionamento. O este fica sempre próximo do interlocutor, perdão, sempre próximo do emissor. O esse, sempre próximo do interlocutor. E o aquele, distante de ambos. Então eu viro para você e digo assim, ó, aluno, aluna, esta caneta é preta. Por que eu disse esta? Porque está comigo, está nas minhas mãos. Então está próximo do emissor, eu uso o pronome este. Então, como é feminino singular, eu digo esta. Agora, segura para mim, por favor. Pá, segurou aí. Aí eu digo assim, ó, essa caneta que agora está nas suas mãos, aluno, ela é preta. Então, comigo esta, com vocês essa. Agora eu pego e jogo longe, ó. Aquela caneta é preta. Tranquilo? Com o emissor esta, com o interlocutor essa e distante de nós aquela. Agora,
quando a gente pega estes elementos para fazer uma coesão referencial anafórica, ou seja, referência a termos anteriores, você tem de entender o seguinte: quando eu faço referência a termos anteriores, olha só, eu falei no plural, eu jamais vou fazer referência a 3 termos anteriores usando os demonstrativos. Eu vou fazer referência no máximo a 2 termos anteriores. E o que vai acontecer ali? O elemento intermediário não vai existir. Se eu não faço referência a 3 termos anteriores, não vai ter o elemento ali do meio. Só vão ter 2. E se só vão ter 2, só vai ter o mais próximo e o mais distante. O mais próximo vai ser o este. E o mais distante vai ser o aquele. É assim que vai funcionar. Então acompanha aqui comigo no exemplo que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Vamos lá, ó. Neymar e Negueba são os personagens principais. Então vamos lá, eles são jogadores de futebol, este é craque, aquele é pereba. O este, ele faz referência ao elemento mais próximo, e o aquele faz referência ao termo mais distante. Como é que eu vou saber quem é o mais próximo e o mais distante, Sidney? Muito simples. O primeiro elemento que aparece no texto, ele obviamente vai ser o elemento mais distante dos pronomes. E o segundo elemento que aparecer vai ser o elemento mais próximo. Como o este faz referência ao mais próximo, o este está fazendo referência ao Negueba. Então, neste texto aqui, o craque de futebol é o Negueba. Agora, o aquele faz referência ao mais distante. E o mais distante aqui, no caso, é o Neymar. É assim que funciona. E detalhe, tem que tomar todo cuidado com isso, porque eu já vi isso errado até em gramáticas para concursos públicos. Gente dizendo que pode usar o este, o esse, o aquele, como se eu colocasse o este para o mais próximo, o esse para o intermediário e aquele para o mais distante. Isso não existe. Isto é fato culto da língua, gente. É padrão culto. E para padrão culto, se eu faço referência a termos anteriores, eu só faço referência a 2 termos anteriores. Nunca vou usar o esse. Ah, Sidney, mas e se eu quiser fazer referência a 3 termos, a 4 termos? Se eu quiser, por exemplo, ali falar do Diego, camisa 10 do Flamengo. E aí, como é que fica? Não vou poder falar? Vai. Você só não vai poder utilizar os pronomes demonstrativos. Aí você vai usar numerais. Aí você vai dizer, o primeiro é bom de bola, o segundo é sensacional, o terceiro é mais ou menos. É assim que você vai fazer. Se você utilizar demonstrativos, só pode utilizar fazendo referência a termos anteriores, 2. O este para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Detalhe, só de aprender isso, você já está anos-luz na frente de muito candidato, porque tem muito candidato que não sabe este processo, então ele saiu da escola achando que o este era para o primeiro e o aquele era para o segundo, e não é, e tem muito candidato que acha que pode usar os 3 para termos anteriores, e não pode, não tem isso em nenhuma questão, inclusive não tem isso em nenhum texto culto da língua portuguesa. Isso é invencionismo, é uma falácia da língua. Agora, Sidney, e quando é que eu vou usar o esse, então? Eu nunca vou usar o esse? Vai, ó, acompanha aqui comigo. Eu disse que fazendo referência a termos, ou seja, no plural, anteriores, eu uso o este e o aquele. Mas se a referência for a apenas um termo, eu vou usar ou o esse ou o este. É assim que funciona. Agora, é óbvio que estudando isso a fundo, a gente percebe que não tem a menor diferença. O problema é que para a sua prova de concurso público, a gente não estuda a fundo. A gente estuda a gramática tradicional. E a gramática tradicional é superficial e tendenciosa. Então, a tendência para a gramática tradicional é colocar o esse como um elemento anafórico, ou seja, um elemento que faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica, ou seja, faz referência a um termo posterior. Sidney, como é que isso funciona na prática aí? Mostra aí, vamos lá. Então, olha só, eu boto assim, um beijo. Eu quero isso de você. Então, foi o nosso primeiro exemplo. Aí, o que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê?
um beijo. Então, o pronome isso apontou para o elemento anterior, beijo, uma coesão anafórica. Mas eu também poderia fazer assim, ó. Eu quero isto de você. 2 pontos. Aí, neste momento agora, eu coloco assim, um beijo. Aí vamos analisar. O que eu quero? Eu quero isto. Mas isto o quê? Um beijo. Aí você vai reparar que a referência foi a mesma. Fez referência ao termo beijo. Só que o posicionamento foi diferente. O isso aponta para o termo anterior, ou seja, a referência anafórica. E o isto aponta para o termo posterior, portanto, referência catafórica. Até aí, tudo bem? Então, agora a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Então, é por isso que provavelmente você tomou uma canetada do seu professor na escola. Esse professor mais tradicional, na hora que você, por exemplo, passa do 2º parágrafo para o 3º parágrafo na redação, ou seja, do 1º de desenvolvimento para o 2º de desenvolvimento, e tem uma relação de soma, aí você vai lá e coloca além disto, o além é para indicar que tem soma. O disto que você colocou foi para fazer referência ao parágrafo anterior. Só que ele te deu a canetada porque ele queria que você botasse além disso, ou seja, de tudo aquilo que foi mencionado anteriormente. Agora, voltando aqui, a gente vai falar do catafórico. Só que o catafórico você já aprendeu agora aqui comigo, não aprendeu? É aquele elemento que a gente aponta para o termo posterior. Então vamos lá. Um elemento do texto faz referência a outro posterior. Então tá aqui. Ele jurou aumentar o salário dos professores. O prefeito Eduardo Paes, né? O famoso Dudu. Então, ó, quem foi que jurou? Ele, né? Mas ele quem? O prefeito Eduardo Paes. E aí se liga. O ele está apontando para um elemento dentro do texto. Só que esse elemento apareceu o quê? Depois. E se apareceu depois, é uma referência catafórica. Agora, dele eu só quero a pensão dos meus filhos. Romário. O termo dele está fazendo referência a quem? A Romário, aí, o nosso senador. Só que é o seguinte... apontou para um termo que está dentro do texto e que apareceu o quê? Depois. Então, referência catafórica. Sejamos sinceros. Isso é fácil ou é difícil? Isso é muito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você, é o seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.